Hoje iremos falar um pouco sobre cuidados com o infarto. Quando uma forte dor no peito aparece, é comum que imediatamente associemos a dor com a possibilidade de um infarto. De fato, essa dor é um indicativo de que há algo errado acontecendo, mas nem sempre tem a ver com um ataque cardíaco. Ela pode ser motivada por uma alta carga de ansiedade ou adrenalina, até mesmo um ataque de pânico, entre outros fatores que você pode conferir aqui sobre esse assunto. Mas o importante é estar atento aos sinais e saber identificar sobre o que se trata. Por isso, nós vamos conversar com o médico, Dr. Marco Antônio Marques, sobre esse tema. Bom dia, Dr. Marco Antônio, bem-vindo à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Alegria estar falando com vocês aqui e uma satisfação muito grande falar com os telespectadores aí da TV Horizonte. Doutor Marco Antônio, antes de perguntar para o senhor o que é o infarto, fala infarto, eu já ouvi falar infarte, as duas palavras são certas? Sim, ou é infarto do miocárdio ou enfarte. Então, são duas situações. Infarto com I ou enfarte. Ah, entendi. As duas são sinônimos. Então, está correto você falar infarto ou enfarte. Enfarte. Doutor Marco Antônio, então, o que é um infarto? Bom, o infarto é quando você tem uma obstrução, uma dificuldade na passagem do sangue através das artérias coronárias para o músculo cardíaco. Então, o infarto nada mais é isso do que a ausência da perfusão, da passagem do sangue para determinada área. Se você me permite, Claro. Eu vou dizer de uma maneira bem simples como que seria. Nós temos nas nossas mãos, as artérias que levam o sangue para a extremidade do dedo. Se eu ocluir a passagem do sangue para a ponta do meu dedo, durante esse período em que a ponta do meu dedo ficou sem a circulação, nós vamos dizer que ele ficou em isquemia. Uhum. Se essa obstrução ela passa um período maior, e o que vai acontecer com a ponta dos meus dedos? Ele vai deixar de receber o sangue e ele vai morrer. E aí isso nós atribuímos essa morte celular, nós chamamos de infarto ou infarto. Claríssimo, o exemplo foi muito didático. Doutor Marco Antônio, existe a forma de se prevenir o infarto? Tá. Primeira coisa que a gente tem que entender que é um evento que é responsável, a morte súbita. A principal causa de morte súbita é realmente o infarto agudo do miocárdio. E nós temos que entender que isso é todo um processo que desencadeia essa reação. Quais seriam os fatores de risco para que a pessoa possa vir a ter um infarto? O primeiro aspecto a ser considerado é uma questão hereditária. Se o indivíduo já tem história familiar de infarto do miocárdio, de parentes próximos, isso é um sinal de alerta. Uhum. E tem aquelas outras situações que contribuem significativamente para o processo que nós chamamos de aterosclerose ou arteriosclerose, que tem a ver com o envelhecimento das artérias. Uhum. Quais seriam esses fatores? Primeiro, a hipertensão arterial. O indivíduo, muitas vezes, a pressão alta, a hipertensão arterial, muitas vezes ela não se manifesta clinicamente. O paciente, muitas vezes, não sente absolutamente nada. Então, daí a importância de mensurar frequentemente, com uma certa frequência, a sua pressão arterial, para ver se ela está nos níveis que são adequados. Outro fator de risco é o próprio diabetes. O diabetes propicia a formação de placas, e isso vai lá na frente contribuir para que haja uma obstrução dessas artérias. Associado à dislipidemia. O que é isso, dislipidemia? É uma alteração do nosso colesterol, do nosso triglicérides. Uhum. Então, o controle do colesterol, do triglicérides, é fundamental. Então, nós estamos falando de fatores que são passíveis de serem controlados. Uhum. Pressão arterial, controle do colesterol,
controle da glicemia, da glicose, né, que é a responsável pelo diabetes. Outro fator importante é a obesidade. Então, o índice de massa corpórea sendo muito elevado, evidentemente, é um fator de risco. Sedentarismo é outro fator muito importante. O indivíduo que não se exercita. Então, isso é fundamental que a pessoa tenha essa capacidade de reconhecer esses fatores de risco e atuar neles. E outra coisa que é um fator novo, mas não menos importante, é o isolamento social. Nós temos percebido que as pessoas, principalmente aquelas que vivem em instituições, né, que não têm um convívio social, elas estão mais propensas a desenvolver o infarto agudo do miocárdio. Então, com exceção do fator hereditário, né, um fator familiar, todos esses fatores são passíveis de serem corrigidos e serem previsíveis e, de uma maneira geral, a gente atuar evitando que se faça esse evento que é tão maléfico, né, para a saúde. Diante disso tudo que o senhor falou, doutor, a pessoa precisa começar a cuidar da saúde com qual idade? Vamos colocar assim, dividir por dois fatores. Uma pessoa que não tem hereditariedade nenhuma, a família dela está tudo bem, ninguém teve problema de pressão alta nem de coração. E aquela pessoa que tem uma hereditariedade, ela tem já na família casos. Qual é a idade adequada para começar a cuidar? Nós temos que entender o seguinte, não existe um limite exatamente para se falar a partir de que momento que eu devo me cuidar. A nossa história, né, ela é composta dos dias que se seguem. Então, nós temos que nos cuidar a partir do nascimento, ou mesmo antes do nascimento, ou pré-natal. Quando é que a gente começa a envelhecer? Se você me permite, eu faço geriatria também. E é sempre uma pergunta, quando eu devo procurar o geriatra, a partir de que idade? O nosso processo de envelhecer, ele é um contínuo, mas ele começa sistematicamente a partir dos 35 anos de idade, é que realmente ocorre o processo de envelhecimento. Então, esse é um momento oportuno para as pessoas procurarem o seu médico, o seu cardiologista, o seu clínico geral, para que ele possa avaliar quais os fatores de risco que podem contribuir para que a pessoa tenha uma longevidade, uma vida saudável, que é isso que a gente espera. Doutor Marco, uma pessoa que tem pressão alta, problema de pressão, ela tem mais tendência a ter um infarto? Sim. Para eu ser de uma forma bem simplificada, nós vamos dizer o seguinte, o sistema circulatório é como se fosse um sistema fechado, onde você tem o músculo cardíaco, as câmaras cardíacas, né, o coração e as artérias e as veias que circulam. Então, o que é a pressão arterial elevada? Você começa a apresentar uma resistência maior ao fluxo do sangue, né? Então, veja bem, se você tem um coração que está bombeando sangue num sistema em que você tem uma obstrução dessas artérias, da saída do coração, o músculo cardíaco, o coração, ele vai trabalhar com maior resistência. Consequentemente, por uma lei, né, a lei de Starling, o coração começa a hipertrofiar, ou seja, o músculo cardíaco ele começa a aumentar o número de fibras. Aí você vai me dizer, mas isso é bom que o coração seja mais forte? Até determinado ponto. A partir de um determinado ponto, esse aumento da massa muscular, o coração perde a elasticidade. Então, a fibra cardíaca deixa de se contrair. Consequentemente, o músculo cardíaco não se contraindo, ele não vai bombear o sangue e vai levar a um quadro de insuficiência cardíaca. Ou outras arritmias, que é um dado muito importante, que as pessoas muitas vezes elas negam essa situação. Aquela palpitação, a pessoa percebe que o coração não está batendo no seu ritmo normal, isso propicia também uma alteração do fluxo sanguíneo e vai haver um processo de alteração da coagulação sanguínea, formação de trombos, que pode levar ao infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico, enfim, uma série de outras doenças. Então, a hipertensão é realmente um fator importante e a gente tem que
que informar cada vez mais a população brasileira da sua importância, do cuidado que se tem que ter com a pressão arterial. Doutor, o senhor falou em ritmo. Qual que é o ritmo cardíaco adequado para uma pessoa? Pois é, o ritmo cardíaco nós chamamos de ritmo sinusal. O que é isso? É o coração, ele mantém uma frequência num ritmo normal, que a frequência cardíaca varia entre 60 a 100 batimentos por minuto. Isso seria um ritmo normal. Evidentemente que os atletas, as pessoas que têm um condicionamento físico melhor, elas têm uma frequência cardíaca um pouco menor, né? Mas a frequência de ritmo sinusal é de 60 a 100 batimentos por minuto. E esse ritmo essa frequência cardíaca não é estável, ela se mantém e ela alterna de acordo com determinadas situações, né? Se você faz uma atividade física, o seu coração vai bater mais rápido. Se você se estressa, o coração vai bater mais rápido. No descanso, no horário de lazer, sua frequência cardíaca tende a cair. O indivíduo que pratica contemplamento, né? Ele faz aí, muitas vezes, essas situações de respiração adequada, o yoga, por exemplo, meditação, evidentemente a frequência cardíaca dele vai diminuir. E é bom que ela tenha uma frequência cardíaca menor, né? Doutor Marco Antônio, pode uma pessoa, uma tristeza, uma notícia ruim, trazer uma tristeza tão grande e a pessoa ter um infarto por conta disso? Sim. O que vai sobrecarregar o coração? Um aumento das catecolaminas, que são essas substâncias que são produzidas, principalmente a adrenalina. Então, quando você se encontra numa situação em que você tem uma descarga muito grande da adrenalina, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a adrenalina vai fazer com que o coração bata mais rápido. Então, se ele aumenta o trabalho cardíaco, ele está sendo sobrecarregado. A adrenalina promove uma vasoconstrição. O que é isso? Ela diminui o calibre das artérias. Então, se nós estamos falando de uma situação em que você aumenta o trabalho e diminui a oferta, consequentemente, o tecido muscular, o músculo cardíaco vai sofrer e pode vir a ter um infarto agudo do miocárdio. Entendi. E a morte súbita é a mesma coisa? Então, é uma questão da gente definir o que vem a ser morte súbita. A morte súbita é aquela que acontece sem que o paciente tenha previamente uma alteração. O indivíduo que está no hospital, que está lá, foi submetido, por exemplo, a uma cirurgia e teve uma complicação e veio a óbito, isso não é considerado morte súbita, né? A morte súbita, ela atinge 320 mil pessoas por ano no Brasil. Isso é um dado muito importante. A população precisa saber desses índices. Então, aproximadamente 1.000 pessoas vão a óbito por dia no Brasil em decorrência da morte súbita, que é aquela que não é prevista, né? É um indivíduo que, em princípio, ele estava saudável, que de repente ele aparece com uma arritmia, que a gente chama de uma arritmia fatal. O coração começa ou tremular ao invés de bombear o sangue, né? E aí nós vamos ter duas situações, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. São duas arritmias cardíacas que fazem com que o sangue não bombeie o coração, né? O coração não vai bombear, deixa de levar sangue para o cérebro. Então, o primeiro sinal que vai acontecer é a perda da consciência. O indivíduo não recebe sangue no seu cérebro, ele vai ficar inconsciente, vai cair, e aí, se ele não for atendido adequadamente, ele vai a óbito. Para cada minuto de parada cardiorrespiratória, o indivíduo tem 10% de chance a menos de sobreviver. Então, isso é importante e cada vez mais há uma recomendação de que nós tenhamos o acesso a essa forma de sobrevivência, que é, primeiro, conhecimento das pessoas a respeito da morte súbita. Segundo, eles terem instrumentos que possam ajudá-los naquele primeiro momento. O que é comum acontecer? O indivíduo, muitas vezes, ele está na rua, ele está no seu ambiente de trabalho, ele está na sua residência, ele está num shopping,
e ele sente um mal-estar súbito e ele não é atendido adequadamente. O que é ser atendido adequadamente? Então, primeiro a gente tem que entender que quando o indivíduo sente esse mal-estar, ele fica inconsciente, nós precisamos pedir ajuda. Então, esse é um passo que faz parte de um programa, né, que foi lançado pela American Heart, que é a corrente de sobrevivência. O que consiste essa corrente de sobrevivência? É todo um sistema que foi montado para que a gente possa ofertar àquela pessoa que está diante de uma morte súbita de ter a chance de sobreviver. De que forma? Primeiro é saber reconhecer aquela parada cardiorrespiratória. Se o indivíduo se sente mal, você toca naquele indivíduo, né? Faz algum estímulo externo nele, pergunta se eu não posso te ajudar, o que está acontecendo? Se ele não responde, isso é um sinal muito grave. Se você não percebe a respiração, ou seja, esse indivíduo está inconsciente e não está respirando, aí sim nós definimos como uma parada cardiorrespiratória. O que fazer nesse momento, então? Nós precisamos pedir ajuda. De que forma? Pegar o telefone e chamar o SAMU, chamar uma ambulância, para que ele possa ser atendido em nível secundário, em nível hospitalar. É bastante necessário, desculpe, eu estou te Não, pode falar, interrompendo. pode falar. É só para dar sequência, né, nesse Claro, nosso doutor, fica à vontade. O que é interessante? Você faz isso, pede ajuda. Enquanto a ajuda não vem, nós sabemos que numa metrópole como Belo Horizonte, dificilmente nós vamos receber um suporte de imediato de pessoas do SAMU que possa atender num tempo muito rápido, muito curto. Eu disse anteriormente, para cada minuto de parada cardiorrespiratória, a chance de sobrevivência diminui 10%. Então, nesse intervalo entre o serviço de urgência, de atendimento móvel, chegar, você deve assistir a esse paciente. De que forma? Praticando a ressuscitação cardiopulmonar, que consiste em massagem cardíaca, enquanto se aguarda a presença do desfibrilador. Então, nesse primeiro momento, você verifica se o indivíduo realmente se encontra em parada cardiorrespiratória e já começa a exercer a manobra de ressuscitação, que são as massagens cardíacas, até que você tenha o desfibrilador. Maravilhoso. Doutor, lembrando que o Instagram está aqui, gente, olha, @simos.drake. É Simos mesmo que fala, não é, doutor Marco Antônio? Semos Drake. Semos.drake. Doutor, agradecer muito o senhor parar a sua manhã e vir conversar com a gente. Deus abençoe muito o seu trabalho. Tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de falar? O que eu gostaria de falar é orientar a população realmente da necessidade de se ter esses cuidados com a sua saúde, para que a gente possa evitar realmente a morte súbita, né? E dizer que, né, você falou sobre a empresa Semos Drake, que é uma empresa mineira, nós muito nos orgulhamos desse fato, é pioneira na fabricação do desfibrilador externo automático, o famoso DEA, e que é um elemento que realmente salva a vida. Então, nós precisamos ter essa disponibilidade desses equipamentos e uma orientação da população para que a gente possa sobreviver e seguir em frente. Nós somos fruto, você me falou quando que a gente deve procurar um médico, procurar o geriatra, o cardiologista, o clínico. Nós somos fruto basicamente de 3 coisas. Nós somos fruto daquilo que comemos. Então eu digo, se a gente come porcaria, vira porcaria. Nós somos fruto do que pensamos. Então tem um pensamento positivo, né? O combate à depressão, à ansiedade. Isso, se você não combate, você vira porcaria. E nós somos fruto daquilo que a gente faz com o corpo. Se você não faz nada com o seu corpo, se você tem a vida sedentária, você vira porcaria. Então, essa é a minha mensagem. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E desejar a todos aí um bom dia, uma boa semana. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marco Antônio Marques Félix. Deus abençoe muito o trabalho do senhor, viu? Tá, muito obrigado. Um abraço a todos. Outro, tchau.